escritor Rubem Fonseca nasceu no dia 11 de maio de 1925 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Já na infância, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde construiu a trajetória de sucesso como escritor e veio a falecer no dia 15 de abril de 2020, aos 94 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, quase aos 95 anos. Foi no Rio de Janeiro que ele graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e logo após passou a trabalhar como delegado para a polícia no bairro de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Ele teve uma carreira profícua na polícia e, como destaque, foi convidado a se aprimorar nos Estados Unidos. Lá, na década de 50, estudou administração de empresas na New York University. De volta ao Brasil, ele também atuou como professor de Direito em algumas universidades do Rio de Janeiro. Já na década de 60, passou a atuar como roteirista do IPES, um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, um órgão vinculado ao regime militar. Por conta disso, muita gente afirmou que Rubem Fonseca teria apoiado o golpe militar de 1964, o que ele negou. Fato é que, alguns anos mais tarde, já na década de 70, Rubem Fonseca escreve um livro chamado Feliz Ano Novo, que vai ser censurado pelo regime militar. Nós vamos ver isso adiante. Então, ele atua por alguns anos na polícia antes de abandonar a carreira para se dedicar exclusivamente à literatura. O fato é que essa vivência na polícia por esses anos foi muito importante para o Rubem Fonseca, porque muitos dos acontecimentos vivenciados pelo escritor vão ser retratados nos seus livros. Rubem Fonseca trabalha com a temática da violência urbana, do subúrbio, traz uma linguagem ácida, apresenta palavrões, retrata temas como o erotismo. Então, tudo isso constrói as obras de Rubem Fonseca, uma linguagem ácida, palavrões nos seus textos. Sobre isso, Rubem Fonseca dizia que ele, como escritor que faz uso das palavras, não pode ignorar todas as palavras têm que aparecer. O fato é que a vivência na polícia é muito importante para a carreira de Rubem Fonseca como escritor, porque muito do que vivenciou acabou sendo retratado nos seus livros, nos seus romances, nos seus contos e nos seus roteiros que foram adaptados para a TV, séries e filmes. Mas Rubem Fonseca, de fato, escreveu seu primeiro romance, que foi publicado em 1963, que é o romance Os Prisioneiros. Ele chegou a dizer que o seu primeiro livro escrito foi aos 17 anos, mas não foi publicado. Ao longo dessa trajetória como escritor de mais ou menos 50 anos, ele conseguiu escrever mais de 30 livros, então uma carreira bem profícua. E os temas abordados falam sobre a violência urbana, o submundo do subúrbio, trazem um pouco de erotismo e tudo isso com uma linguagem ácida, repleta de palavrões, inclusive. Rubem Fonseca dizia que como escritor não podia ignorar as palavras e tudo isso faz dele ainda mais brilhante. Essa questão então da violência urbana é o que a gente pode pegar como um resquício da carreira ali de delegado dele, vivenciado na polícia ao longo de aproximadamente uma década. Rubem Fonseca, então, tem muitas obras de sucesso e eu trago as principais. É claro que é difícil falar de todas porque são mais de 30 romances, fora os contos, fora os roteiros. Mas ali a gente tem, em 1967, Lucia McCartney, que é um romance bastante importante do Rubem Fonseca e conhecido, que conta a história de uma garota de programa que se apaixona por um de seus clientes. Depois a gente tem o Feliz Ano Novo, de 1975. Então, como eu disse, esse romance foi censurado pelo regime militar porque ele se atentaria contra a moral e os bons costumes. Essa era uma justificativa constante do regime militar para censurar não só livros, mas também as novelas, os filmes e as peças de teatro.
Depois a gente tem aí O Cobrador, 1979, o caso Morel, 1973. As adaptações para os cinemas foram muitas também, inclusive uma de suas últimas adaptações foi da novela Tempo de Amar, que foi ao ar pela Globo, novela das 6, em 2017. É uma adaptação de um romance do Rubem Fonseca que chama Amor e Morte, e essa adaptação inclusive teve o apoio da filha do Rubem Fonseca, que também é roteirista. Bom, com uma carreira tão profícua como escritor, Rubem Fonseca ganhou os principais prêmios da literatura brasileira, sendo eles o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, ganhou 6 vezes. Em 2003, o Prêmio Camões, que é o principal prêmio da literatura portuguesa, um prêmio que é compartilhado entre Brasil e Portugal. Então, ele ganhou em 2003 pelo conjunto da obra. E depois, em 2015, o Prêmio Machado de Assis, que é um prêmio da Academia Brasileira de Letras, também pelo conjunto da obra. Na ocasião, quando a Academia Brasileira de Letras entregou o prêmio ao Rubem Fonseca, a Academia Brasileira de Letras disse: consagrou-se por sua narrativa nervosa e ágil, ao mesmo tempo clássica e moderna, entre o realismo e o policial, revelando a violência urbana brasileira, sem perder o olhar sensível para a tragédia humana, a ela subjacente, a solidão das grandes cidades, ou para as matizes do erotismo. Então esse foi o resumo da vida do Rubem Fonseca e um pouquinho da obra dele. Acho que vale a pena dar uma checada na internet e escolher um livro para ler. Fica aí a dica para o fim de semana, ou um filme também adaptado dele para assistir. Se bem que eu sempre, quando posso indicar um livro ou um filme, eu indico o livro, porque ele é sempre melhor e mais completo. Espero que vocês tenham gostado e continuem com o resumo de abril.